substantivos simples e substantivos compostos, substantivos concretos e substantivos abstratos, ok? Para entendermos melhor, vamos ler, vamos fazer a leitura de cada parte no livro de vocês na parte de português, ok? Acompanhe a leitura atenciosamente, todas as partes que estiverem pintadas aqui no meu livro, vocês devem grifar de vocês também, ok? Tá bem comigo? Substantivos primitivos e derivados. Os substantivos são palavras responsáveis por nomear seres, objetos, sentimentos, lugares, pessoas e etc. A partir disto, os substantivos podem ser classificados de diversas maneiras. Mas nesta aula, aprenderemos o que são substantivos primitivos e derivados. Algumas palavras da língua portuguesa, porém outras já existentes. Veja o exemplo a seguir. Eis um milharal visto crescendo alto. A palavra milharal vem da palavra milho, portanto, é um substantivo derivado. Assim temos substantivo primitivo, palavra primitiva, ou seja, que não derivou de outra palavra. Veja exemplos: dente, flor, ferro, pedra, porta, lápis. Substantivos derivados. Palavra derivada de outras. Veja exemplos: dentista, floricultura, ferradura, pedregulho, lapiseira, porteiro. Sabemos aí que esses conteúdos eles são bem curtinhos porque eles são bem complexos, bem fáceis de aprender. Ele é direto, Substantivo primitivo e derivado. O substantivo primitivo é uma palavra que não seja derivada de outra. Exemplo aí, dente. Dente, ele não é derivado de nenhuma palavra. Agora, pode ser que dente seja a palavra primitiva que tenha outros substantivos derivados dessa palavra, não é mesmo? Como, por exemplo, aí, flor também. Flor não é derivado de nenhuma palavra. Flor é um substantivo primitivo. Portanto, através da palavra flor, conseguimos tirar outras palavras, não é mesmo? Já os substantivos derivados são substantivos onde tem palavras derivadas, ou seja, vindas de outras palavras. Exemplo aí, dentista, é mesmo? Falamos dos dentes. Dente é o primitivo, dentista é o derivado. Então, dentista vem da palavra dente. Flor, floricultura. Flor é o primitivo e floricultura é o derivado, porque ela é a palavra derivada da palavra flor. Tudo bem? E para entendermos melhor ainda sobre o assunto, vamos assistir um pequeno videozinho, ok? Vem comigo. Olá! Hoje nós vamos aprender sobre substantivos primitivos e substantivos derivados. Primeiro vamos entender o que é substantivo. Gramaticalmente, substantivo é qualquer palavra que nomeia tudo que existe, ou seja, substantivo é tudo que dá nome aos seres. Substantivo dá nome a tudo que você vê, ouve, sente ou imagina. Exemplos: casa é algo que existe, que você vê, onde você mora. Casa é substantivo. Avião é algo que existe, que você vê. É um objeto, portanto é substantivo. Grito é algo que você ouve, portanto é substantivo. Música é algo que você ouve, sente, imagina. É substantivo. Felicidade é o nome de uma sensação que você sente. Logo, é substantivo. Amor é o nome de um sentimento que você sente. Também é substantivo. E o que é substantivo primitivo? Substantivo primitivo é a palavra que dá origem a novas palavras. Exemplos: pássaro é o substantivo primitivo e dá origem à palavra passaredo. Porta é o substantivo primitivo que dá origem a porteiro. Gota é o substantivo primitivo, ou seja, a palavra que dá origem a outras palavras. E uma das palavras que se originam de gota é goteira. Pedra dá origem a pedreira, pedregulho, pedreiro e por aí vai. Portanto, pedra é o substantivo primitivo. Leite é um substantivo primitivo que dá origem a leiteiro.
E como chamam substantivos que são originados dos substantivos primitivos? Os substantivos formados a partir de outros substantivos são chamados de substantivos derivados. Derivado é tudo aquilo que é tirado de outra coisa. No caso, são palavras derivadas de outras palavras. Substantivos derivados são substantivos formados a partir de outro. Segundo os mesmos exemplos anteriores, vamos observar quais são os substantivos derivados. Pássaro é o substantivo primitivo. Por que pássaro é substantivo primitivo? Porque é uma palavra que dá origem a outras palavras. E essas palavras derivadas são substantivos derivados. Nesse exemplo, o substantivo derivado de pássaro é passaredo. Porta é o substantivo primitivo e dá origem ao substantivo derivado, que é porteiro. Gota é o substantivo primitivo, que dá origem ao substantivo derivado, que é goteira. Pedra é primitivo e dá origem ao derivado pedreiro. Leite é substantivo primitivo e um dos seus derivados é leiteiro. Qual é o substantivo derivado das palavras? Substantivos derivados da palavra laranja são, dentre outros, laranjada, laranjal. Substantivo derivado de pão, padeiro, padaria. Substantivo derivado de rosa, roseira, roseiral. Substantivo derivado de banana, bananeira, bananal. De formiga, formigueiro. Substantivo derivado de jornal, jornaleiro, jornalista. Qual é o substantivo primitivo? De vidraça, vidraceiro, vidraçaria. Vidro. Qual é o substantivo primitivo de cafeteira, cafezal, cafeicultor? Está na cara que é café. Qual é o substantivo primitivo de maquinista, maquinaria, máquina? Já que entendemos melhor sobre o assunto, vamos agora para os exercícios. Tem um textinho aí, né, que vamos ler agora. Vamos comigo. Como nasceram as estrelas? Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca. Mas há um erro. Antes, os índios olhavam para o céu escuro, e bem mais escuro que estava esse céu. Um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios, e ativos, caçavam, pescavam, guerreavam. Mas, nas tabas, não faziam coisas algumas. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos comer. Uma vez, elas notaram que faltava milho no cesto para moer. O que fizeram as valentes mulheres? O seguinte, sem medo, enfurnaram-se nas matas, sob um solo amarelo. As árvores brilhavam verdes e embaixo delas haviam sombras e água frescas. Quando saíam debaixo das copas, encontravam o calor, bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos, mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que faziam comer folhas de árvores, mas só encontravam espigas murchas e sem graças. Vamos voltar a trazer conosco uns curumins. Assim chamavam os índios as crianças. Curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal vistoso, crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram e fugiram das mães voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizessem um bolo de milho. A avó, assim, fez e os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por comerem tanto. Podiam esconder-se numa caverna a avó e o papagaio.
porque os dois contariam tudo. Mas, e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Ai, então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhotes subindo no ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quando os curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas, quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumis. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem. E para sempre. E, como se sabe, sempre não acaba nunca. Número 1 está escrito o seguinte: de acordo com as informações apresentadas no texto, como podemos descrever os índios e as índias? Vamos lá. Os índios. Como é que são os índios? De acordo com o texto, eles são o quê? E as índias? De acordo com o texto também, elas são o quê? Vocês vão escrever do lado, ok? Número 2. Em que se transformaram as mães e os curumins? Tudo de acordo com o texto, ok? Número 3. Transcreva 3 substantivos primitivos e 3 substantivos derivados. Vocês vão lá no texto, vão procurar 3 substantivos primitivos e 3 substantivos derivados e vão escrever aí. Número 3, ok? Número 4. Indique os substantivos derivados e substantivos primitivos. Vamos lá. Casebre é um substantivo derivado ou primitivo? Casebre vem de alguma palavra? Vocês vão botar isso, é primitivo ou derivado? Peixe, primitivo ou derivado? Vocês vão escrever. Lapiseira, primitivo ou derivado? Café, primitivo ou derivado? Camareira, primitivo ou derivado? Barro, primitivo ou derivado? Número 5. Escreva um substantivo derivado de cada palavra a seguir: orelha, barco, livro e fogo. Vocês vão escrever um substantivo derivado de cada palavrinha dessa. Por exemplo, orelha, posso falar orelhudo, né? Navio, posso falar embarcação. Livro, livraria. Fogo, fogueira. São palavras derivadas, ok? Número 6. Escreva uma frase utilizando um substantivo primitivo e um substantivo derivado. Então vamos lá, pessoal. Um substantivo primitivo, e um derivado. Por exemplo, o livro está na livraria. Vocês vão ter que escrever uma frase que tenha primitivo e derivado. Livro, primitivo. Livraria, derivado. Tá bom? Substantivos simples e compostos. Como vimos, os substantivos formam as classes de palavras responsáveis por nomear seres, objetos, sentimentos, lugares, pessoas, entre outros. Além de primitivos e derivados, os substantivos podem ser classificados como simples e composto. Veja com atenção. Substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Veja os exemplos: bala, time, comida, flor, amor, ruas. Substantivo composto são formados por 2 ou mais palavras. Veja os exemplos: guarda-chuva, tico-tico, ping-pong, couve-flor, cão de guarda, girassol. Agora, substantivos simples. Pessoal, chuchu, beleza, muito fácil. Substantivos simples e compostos. Substantivos simples são quando se tem uma palavra apenas, né? Por exemplo, bala, time, comida, flor, amor e ruas, como tem no exemplo de vocês. Uma apenas palavra. Uma. Quando se trata de mais de uma palavra, é composto. Composto se tem, é formado por 2 ou mais palavras. Por exemplo, guarda-chuva são 2 palavras, guarda e chuva. Tico-tico são 2 palavras, tico-tico. Ping-pong, 2 palavras, ping-pong, né? As palavras compostas, elas são sempre de
divididas, separadas por um hífen, não é mesmo? Por exemplo, pique, piquenique. As palavras compostas, normalmente, elas são separadinhas por um hífen, não é mesmo? Por exemplo, couve-flor, couve-flor. Eu tenho a palavra couve, um hífen, um tracinho, flor. É mesmo? Mas só que tem outras palavras também que não tem um hífen. Por exemplo, cão de guarda. Cão de guarda é um substantivo composto, porém não tem um hífen. Girassol também é um substantivo composto e também não tem um hífen e são juntos. Mas é gira-sol. Mas tem o S aí, girassol tem dois S, né? O S que me mostra que gira é uma palavrinha e sol é outra. Tudo bem? Vamos assistir um pequeno vídeo assim para entendermos melhor ainda. Substantivo simples e composto. Você já viu em vídeos anteriores que o substantivo é a palavra que dá nome aos seres vivos e não vivos, ou seja, a pessoas, animais, plantas, objetos, fenômenos da natureza, lugares, sentimentos, etc. Chamamos de substantivo simples quando possui apenas uma palavra ou termo. Exemplo: dia, sol, abelha, rio, cadeira, ilha. E chamamos de substantivo composto quando possui mais de uma palavra ou de um termo. Exemplo: pé de moleque, guarda-sol, girassol, abelha rainha, pombo correio. E perceba que os substantivos compostos são formados de substantivos simples. E essa formação pode se dar por justaposição ou por aglutinação. Na justaposição, as palavras se juntam sem sofrer alteração. Exemplo: beija-flor, guarda-chuva, mal me quer, sapo-boi, passatempo. Veja como o substantivo simples permanece igual, não tirou nem acrescentou nenhuma letra ao formar o substantivo composto. Houve uma justaposição, eles se juntaram sem serem modificados. Na aglutinação, ocorre a fusão de duas ou mais palavras, havendo alteração de um desses elementos formadores. Exemplos: aguardente, que é a aglutinação de água mais ardente, pernalta, perna mais alta, boquiaberta, boca mais aberta, planalto, plano mais alto. Observe que um dos elementos perdeu uma vogal ou algo foi acrescido para que derivasse a nova palavra. Então, na justaposição, as palavras se juntam sem sofrer alteração e na aglutinação, como o nome diz, as palavras se aglutinam, se misturam, se modificam para formarem uma nova palavra. Entendemos melhor? Agora vamos lá para os exercícios. Tem um textinho aí para a gente responder as questões 1, 2, 3, 4 e vem comigo. Se eu fosse um super-herói. Tomé queria muito virar um super-herói, mas ele não seria como os da televisão e dos gibis, que vivem se escondendo, fingindo que não têm poderes. Não se esconderia a identidade de ninguém. Que bobagem! Mostraria que é um super chute do jogo de futebol. O Tomé jogava mal para burro. Volta e meia perdia a bola. Vivia batendo ele para fora do time, pois veriam se quando fosse super-herói. Ganharia bastante dinheiro e compraria uma casa para o pai e para a mãe, que viviam reclamando que não aguentava mais pagar aluguel. E na escola? Com a super memória seria um sucesso. Se alguém enchesse a paciência, pluf, com um sopro, mandaria para a lua. E os sustos que pegariam por aí? Imaginem só, chegar no prédio do Flávio tranquilamente e entrar voando pela janela. Ele morreria de medo. Quando Tomé começava a pensar, nem conseguia por fim a tanta ideia. Lia todos os gibis, via todos os filmes de super-heróis. Às vezes, quando estava sozinho, até dizia: super-homem, se você tem mesmo super audição, me ouça e transforme num super-herói igual a você. Daí, ficava um tempão pensando que o super-herói ouvia e chegaria dizendo: oi, Tomé, tudo bem? Então, ele e o super-homem saíram
voando e ele passaria em frente ao pátio da escola bem na hora do recreio. O pessoal gritaria: olha, o Tomé voando com o super-homem. Então vamos lá. No meio do seguinte: o que o personagem faria diferente dos outros super-heróis? O que o personagem do texto faria de diferente dos outros super-heróis? Vocês vão escrever em número 1. Número 2. Quem é o personagem principal do texto? Esse personagem vivia imaginando várias coisas que faria se fosse um super-herói. Qual o pensamento dele que você achou mais legal? Então são duas perguntas. Quem é o personagem principal do texto? E qual o pensamento dele que você achou mais legal? Vocês vão responder essas duas perguntinhas aí no número 2, ok? Número 3. Analise o título do texto e classifique os substantivos presentes. Vamos lá. Qual é o título do texto? Se eu fosse um super-herói, não é mesmo? Então vocês vão me dizer qual palavra é composta, qual palavra é simples, ok? Número 4. Há mais substantivos simples ou compostos no texto? Exemplifique. Vocês vão me dizer se há mais palavras compostas e mais palavras simples. Por exemplo, se tiver palavras simples, vocês vão escrever simples e vão dizer quais você achou. Depois, compostos e vão dizer quais você achou também. Ok? Número 5. Classifique os substantivos em simples e composto. Girassol, é simples ou composto? Vocês vão escrever aí, ok? Padaria, simples ou composto? Você vai escrever aí, ok? Moleque, simples ou composto? Passatempo, simples ou composto? Cavalo marinho, simples ou composto? Vocês vão escrever do ladinho, tá bom? Número 6. Pesquise em jornais e revistas substantivos simples e compostos. Organize-os em ordem alfabética e cole no espaço a seguir. Então, nesse espaço que tem no livro de vocês, vocês vão pesquisar, né? E vão colar aí. Vocês vão pesquisar em jornais e revistas palavras simples e compostas e vão organizar, por exemplo, aqui desse lado vocês vão colar apenas as compostas e aqui desse lado apenas as simples. Porém, a ordem tem que ser alfabética. Se uma começa com A, é a primeira, B é a segunda, e assim você faz isso com todas. Show? Substantivos concretos e abstratos. Como vimos, os substantivos possuem a função de nomear. Além de primitivos, derivados, simples e compostos, os inúmeros substantivos existem também, podem ser classificados como concretos e abstratos. Vamos aprender sobre essas outras classificações? Substantivos concretos. Nomeiam seres do mundo real e do mundo científico. Veja os exemplos a seguir. Homem, mulher, cadeira, cobra, saci, fantasma. Substantivo abstrato. Nomeiam ações, estados ou qualidades, ou seja, seres que somente existem em nossa consciência. Vejam alguns exemplos. Beleza, carinho, corrida, tristeza, agradecimento e viagem. E por último, concreto e abstrato. Substantivos concretos, substantivos abstratos. Substantivos concretos é tudo aquilo que é real, não é mesmo? Tudo aquilo que sabemos que existe, tudo aquilo que podemos tocar, tudo aquilo que podemos ver. Agora, já os substantivos abstratos são ações, estados ou qualidades. Os exemplos aí: beleza, beleza só vemos, só olhamos, observamos. Carinho, só sentimos. Corrida, só vimos também, só olhamos. Tristeza, só sentimos. Agradecimento, sentimos, sentimos gratos. E viagem é quando pensamos em fazer algo, não é mesmo? Então é algo que vem da nossa cabeça. Abstrato. O concreto é algo já pronto, que podemos ver, tocar. O abstrato é algo da nossa cabeça. Ok? Mas para entendermos melhor, vamos assistir um pequeno videozinho. Vamos comigo. Olá! Hoje nós vamos aprender sobre substantivo concreto e abstrato. Substantivo, como já sabemos, é o nome de tudo que existe. Seres vivos, objetos, animais, pensamentos, ideias, plantas, etc. Os substantivos que dão nome a seres, ou seja, pessoas, plantas, objetos, animais, lugares e etc., chamamos de substantivos concretos. Vejamos alguns exemplos de substantivos concretos. Cadeira é um objeto.
fortaleza, lugar, gato, animal, Joana, pessoa, samambaia, planta. Ou seja, nome de seres, portanto, substantivos concretos. Observação: palavras que designam seres inexistentes, ou seja, seres fictícios, mas que possuem um conceito conhecido por todos, também são consideradas substantivos concretos. Exemplo: Papai Noel, fada do dente, duende. Mais alguns exemplos de substantivos concretos. Um pequeno resumo. Objetos: mesa, tapete, colher, televisão, celular. Pessoas: mãe, pai, homem, mulher, Paula, Rodrigo, médica, motorista. Animais: cachorro, gato, pássaro, cobra, tartaruga, peixe. Frutas: banana, uva, maracujá, goiaba, laranja, abacaxi. Plantas: samambaia, capim, ipê, girassol, macieira. Lugares: Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, África, Marte. Fenômenos: noite, dia, chuva, vento, brisa. Seres imaginários: fada, bruxa, diabo, duende, sereia, lobisomem, saci pererê. Como vimos, todos esses substantivos dão nome a seres, né? Ou seja, nome a pessoas, plantas, objetos, animais, lugares. São todos substantivos concretos. Para os substantivos que nomeiam conceitos abstratos, ou seja, que não podem ser vistos, imaginados, definidos ou desenhados, damos o nome de substantivos abstratos. Ou seja, o substantivo abstrato se refere a algo imaginário, sentimental, que não pode ser tocado, nem se pode formar uma imagem representativa. Substantivos abstratos são palavras que designam seres sem existência própria, que dependem de outros seres para existirem. Indicam qualidades, noções, estados, ações, sentimentos e sensações de outros seres. Então, o substantivo abstrato, ele necessita da existência de outros seres para que ele possa existir. Vejamos alguns exemplos. Tristeza. A tristeza ela não existe por si mesma. Ela depende de um outro ser para que ela possa existir. Do mesmo modo, alegria, vontade, amor, justiça, paz, são todos substantivos abstratos que dependem de um ser para que possa existir. Vejamos mais alguns exemplos. Qualidades que, portanto, são abstratas, né? Substantivos abstratos e que dependem da existência de um outro ser para que possa existir. Honestidade, bondade, beleza e inveja. Nenhum desses existe por si mesmo, portanto, são abstratos. Noções de tamanho, peso, altura, cor. É necessário que exista um outro ser para que se atribua a ele essas noções. Estados: velhice, ilusão, pobreza, doença. Ações: arrumação, viagem, crescimento, compra. Sentimentos: saudade, amor, alegria, tristeza. Sensações: fome, sede, calor, enjoo. Agora que já entendemos melhor, vamos para os exercícios, ok? Tem um textinho aí para lermos, tá? Vem comigo. A bola. O pai deu uma bola de presente ao seu filho, lembrando o prazer que sentirá ao ganhar sua primeira bola do pai. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: "Que legal!" "Como é que liga?" perguntou. "Como? Como é que liga? Não se liga." O garoto procurou dentro do papel de embrulho. "Não tem nenhuma instrução?" O pai começou a desanimar e pensar que os tempos são outros, que os tempos dedicadamente são outros. Não precisa manual de instruções. O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz as coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro, é uma bola. Uma bola, bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não.
O garotinho agradeceu, disse legal, de novo. E dali a pouco o pai encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame, algo chamado de Master Ball, que os times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentava se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido. Esta estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova, ensinou algumas embaixadinhas, conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha. O garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recuperar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar. E agora vamos responder as questões. Número 1. No que diz respeito aos substantivos concretos e abstratos, como a palavra bola pode ser classificada? A palavra bola, ela é concreta ou é abstrata? Vocês vão escrever aí. Número 2. Leia a frase abaixo. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recuperar mentalmente o cheiro do couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instruções fosse uma boa ideia. Como os substantivos sublinhados podem ser classificados? Então, os substantivos sublinhados são cheiro e ideia. Cheiro e ideia, eles são abstratos ou eles são concretos? Vocês vão escrever aí. Joinha. Número 3. Transcreva exemplos de substantivos concretos. Vamos lá. Vamos lá no texto, vamos procurar substantivos concretos e vamos escrever em número 3. Concreto, tudo que podemos ver, tocar. Ok? Número 4. Você prefere brinquedos tecnológicos? Por quê? Isso é uma resposta pessoal. Você prefere brinquedos tecnológicos? Se sim, vocês vão dizer que sim. Que sim. Se não, dizer que não. E dizer o porquê da sua resposta. Show? Número 5. Assinale um substantivo concreto. Vamos lá. Destino, leitura, livros e amor. Qual dessas 4 palavrinhas é o substantivo concreto? Vocês vão marcar com X. Ok? Agora, número 6. Assinale o substantivo abstrato. Fada, saci, humanos, tecnologia. Qual dessas 4 palavrinhas é o substantivo abstrato? Vocês vão marcar aí. Show? Então, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de mandar fotinho no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante. Ok? Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.